pessoal! Oi, torcida querida! Hoje eu estou recebendo aqui, nesse episódio 33, a Sueli Couto. Ela é mãe do volante Cauê de Deus, do Corinthians. Oi, Sueli, tudo bem? Oi, tudo bem? E você? Obrigada por estar participando, viu? Imagina, o prazer é meu. Deixa eu te perguntar o seguinte: o Cauê, ele tem muita experiência. Eu vi que ele passou por grandes times até chegar no Corinthians. Ele Sim, passou pelo São Paulo, pelo isso, Atlético Mineiro, pelo Furacão e pela exato, Portuguesa. Como é que foi exato. essa trajetória dele para ele chegar no Corinthians hoje? Olha, foi com bastante luta, né? Porque não é fácil, né, ficar com essa profissão. Tem que se abdicar, tem que todo dia ser melhor, né? Tem que abdicar de outras coisas para poder se dedicar ao esporte, ao futebol, porque não é fácil essa profissão. Então ele está na luta, todo dia treina, faz dieta, corre, faz outros exercícios por fora para chegar, para jogar no dia dos jogos, né? Se dedicando, né? E abdicando outras coisas, deixando outras coisas para trás, né? Porque a gente dá o conselho para eles ir avante, né? Eles têm que ir avante, têm que sempre avançar mais. Pois é, essa carreira de jogador é isso, é você abdicar de muita coisa, né? Sim, isso. Porque essa idade também não é fácil, né? Você abdicar de algumas coisas, porque essa idade é a idade, assim, do oba-oba, né? Que eles gostam de sair, gostam de sair com os amigos, gostam de chegar, né, um pouquinho tarde, mas tem que se abdicar. Quem quer chegar lá tem que se abdicar. Ô, Sueli, Tem que você, ser visto, né? Tem que ser visto. é verdade. Ô, Sueli, você acha que o desafio maior é dentro de campo ou é fora de campo? Porque o menino, para ser jogador, ele não vai nas festas de família, ele deixa de visitar os parentes. Às vezes ele não passa datas importantes com a gente. Eu também sou mãe de jogador, né? Não Sim, vem em festa, às vezes perde festa de Natal. É tanta coisa. Às vezes para namorar também é difícil, não é? Porque não tem agenda, viaja demais. Não é sim. verdade? E Eu, fora no campo, a gente já sabe a cobrança. O que é mais sim. difícil? É dentro ou fora de campo para ser jogador? Eu acho que é fora. Eu acho que é fora, porque eles ficam muito. Às vezes fica um pouco assim só, né? Porque, não posso fazer isso, não posso ir para aquele lugar. Então, eles não ficam muito assim com a família. Porque eles têm que, como eu falei agora, né? Eles têm que se dedicar. Porque quem quer ser jogador hoje tem que se dedicar mesmo, mas mesmo, 100%. Não é 80% nem 70%, 100% tem que se dedicar. É focar nesse objetivo. Focar, ter foco e não ter nenhum tipo de distração. Eu acho isso. Hoje, Certo. hoje eu acho isso. É, porque assim, a gente sabe que com o passar das categorias, não é isso? É Sim, o sub-15, depois o sub-17, o sub-20 para chegar no profissional. A gente sabe que é difícil, né, Sueli? sim, hoje em dia é muito difícil. Por isso que eu falo que não pode se distrair com outras coisas. Não pode o vento soprar para um lado e você ir para o mesmo lado do vento. Você tem que ir contra. Nunca pode ir indo para o vento. O vento está soprando, você tem que ir contra o vento. É Eu acho isso. assim, hoje é assim, tem que se dedicar ao máximo, dá mesmo o máximo. Quem quer ser jogador tem que se dedicar. Você vê que não E é é um. isso que a gente, e é isso que a gente ajuda ele, que a gente dá um apoio, né? A gente está sempre apoiando ele, sempre apoiamos ele, desde os 7 anos, sempre apoiamos. E Sueli, você sempre acompanhou ele? Porque como ele jogou em vários times, quer dizer, ele passou pelo São Paulo, tudo bem. Você mora Sim, em Itu, é próximo, dá para acompanhar. Aí depois é. ele foi para Minas, para o Atlético Mineiro, e depois foi para o Paraná, mais longe ainda, e depois voltou para Português. Você conseguiu acompanhar tudo isso, você como mãe? Não, infelizmente não. E nem meu esposo. Porque como eu tenho um outro filho menor, então não tinha como. A gente deixou ele ir. Ele deixou de ficar alguns momentos com a gente, né? E a gente deixa ir.
É como eu falei, a gente apoia, né? O máximo que a gente... Porque a gente tem que apoiar os sonhos deles, né? A gente tem que ser tem que ser os maiores incentivadores são os pais, eu acho. Então a gente incentiva, mesmo ele estando ausente em certas datas, né? Então, mas a gente entende o sonho. Mas eu nunca acompanhei assim longe, a gente nunca acompanhou. E como é que você lidava com a distância dele? Porque é tão difícil para a gente, mãe, né? Ficar assim, distante Sim. dos filhos e tal, né? Somente nessa carreira de jogador que a gente sabe. Porque a gente sabe, um dia o filho tá bem, tá jogando bem, tá sendo chamado para ir para os jogos, não é Sim, isso? Tá bem, tá acertando, tá fazendo gol, tá fazendo grandes jogadas. No outro dia tá no banco. exatamente. Outro dia, o treinador que às vezes está com um treinador que não gosta do menino, não é verdade? Não vai com a Uhum, cara do sim, menino, ou a equipe, sim. ou o clube está com um problema também, seja financeiro, seja de diretoria. Então, é Uhum, tanta coisa na vida desses nossos meninos, né? E assim, e mais essa distância ainda da família. Como é que você uhum. lidou com tudo isso? Olha, para eles é frustrante, e para a gente também. Indiretamente para a gente também a gente fica, porque a gente vê a luta dele todos os dias, né? A gente vê que ele deixa para trás algumas coisas, deixa de fazer algumas coisas, às vezes até com a gente, com a família, por causa do futebol. Eu acho frustrante isso, entendeu? Porque um dia, como você falou, tá jogando, tá lá, beleza. No outro dia tá lá no banco, ninguém chama para nada. Então é frustrante, mas a gente não pode se abater a essas coisas. Hoje a gente está aqui, amanhã a gente está, hoje a gente está assim, amanhã a gente está assim, então a gente não pode se abater com isso. A gente tem que ir avante, mesmo você estando no banco, você tem que lutar, não importa. Se você é isso que você quer, é isso que você tem que ir avante, esteja na situação que você tiver. Mas você tem que ter fé e perseverança que vai vencer. Que vai vencer, né? Apesar dos Isso. desafios, né, Dado? Porque todos Dos os dias. desafios, é. As mães falam para mim assim, Sueli, todo dia mata um leão por dia. É isso. É, a gente fica aqui na torcida, né? A gente sofre junto com eles, né? Torce e reza. Você reza muito também, que nem eu? Oro bastante. Oro. Toda hora. Ô, Sueli, eu acho que mãe de boleiro é o que a gente mais faz a rezar, né? É. Aqui Deus fala lá, vem essa mãe. Aí, ó, tá vendo? É um desafio esse negócio de ser mãe de boleiro, né? É verdade. Até os anjos não aguentam. Oh, meu Deus, essa mãe pede. Ó, tem mãe que falava assim pra mim. Ó, Cida, eu rezo muito. Eu rezo pro meu filho entrar no jogo, né? As que estão no profissional ou no sub-20. Entra no jogo. Mas às vezes eu também rezo pra não entrar, porque o jogo tá tão ruim, tá tão difícil. Eu acho que a gente até confunde a cabeça, não é? Sim, verdade. É, Porque são tantas situações, porque a gente tá ali e a gente sofre, né? A gente às vezes muito. sofre calada também, né? Sim, Incentiva, não deixa desistir. Porque é. assim, o Cauê já chegou alguma vez lá e chegar para você, ele passou por tantos lugares, chegou, mãe, eu não tô aguentando mais, eu acho que eu vou Já, parar. Como é que foi isso? já. Teve uma vez que ele saiu de um time, ele ficou muito frustrado. Ele chorou, falou, mãe, eu não sirvo para ser jogador. Eu falei, meu filho, você não pode pensar assim, você tem que ir avante, meu filho, tenha fé. Deus não vai te envergonhar. Você não está nisso à toa. Deus não vai te envergonhar. Tenha fé que você vai conseguir, meu filho. Você não pode esmorecer. Você tem que ir avante. Não esmorece, não, essa hora. Não esmorece agora. É na derrota que a gente tem que se fortalecer. Foi então que ele começou a pensar, mãe, tá bom. Aí a gente vai conversando, dia após dia, né? Não só uma vez, mas todo dia você tá ali conversando. Todo dia você tem que conversar. E aí ele falou assim, mãe, você tá certa. E aí continuou. Tá hoje aí, em nome de Jesus, vai dar certo. Já deu certo. É porque você vê, tem tantos meninos, né, que a gente vê que vai de um lugar para o outro e muda de time, tá longe da família e não aguentam, né? E se É não, triste, é. e se não tem esse apoio, assim, a gente está naquele momento para erguer, né, o filho, porque a gente tem esse papel também, né, Sueli? É, a gente tem que ser mais forte que eles, a gente não pode mostrar a nossa frustração, que a gente ficou frustrada com o ocorrido com o filho, a gente não pode demonstrar isso, a gente tem que demonstrar que a gente é forte e mostrar uma força para ele. Porque eu acho que
que o alicerce deles somos nós, né? Os pais, a família. Ô, Sueli, e assim, me conta assim, o que que ele tá achando de ficar no Corinthians? A cobrança, a gente sabe que o Corinthians é um time muito grande, né? Uhum. E a gente sabe que a torcida corintiana cobra. Sim, E tá em cima, não importa se é no profissional, se não é, estão em sim. cima e estão cobrando. Porque querem ver gol, querem ver jogo, querem. Como é que ele lida com a pressão de estar lá no Corinthians, um time tão grande? Olha, ele é bem tranquilo quanto a isso. E se ele não é, ele não demonstra para gente. Ele fica bem tranquilo, ele não fala muito assim dessa parte. Ele é bem tranquilo, ele fica sossegado. Ele só chega assim com uma cara, mas o que foi, meu filho? Ah, foi manhã, tal. Estava muito difícil hoje. Eu falei, ah, meu filho, mas é assim mesmo, dia após dia. Cada dia a gente tem que ser melhor. Mas ele leva bem assim, porque ele é bem tranquilo, é um garoto bem tranquilo mesmo. Ô, Sueli, conta um pouquinho o percurso dele, assim. Ele jogou, primeiro foi no São Paulo, né? Passou bastante tempo lá no São Paulo. Como é que foi essa experiência no São Paulo? É, no São Paulo, ele ficava lá mesmo, né? Em Ele Cotia. ficava por lá mesmo. Ele só vinha, assim, às vezes, no final de semana, quando eles dispensavam, mas ele dormia lá. Aí ele passou muitos aniversários lá também, era meio frustrante também, ele ligava chorando, né? E eu ficava também muito mal, mas eu não demonstrava para ele, porque como ele já estava longe, então eu não queria que passar essa tristeza que a gente fica, né? E passar o aniversário, que essas datas assim que a gente quer que os filhos estejam perto, né? Então eu falava, ô filho, deixa, depois da próxima vez você vem, mas ele ficava um pouco para baixo, assim, meio triste, mas logo depois ele já se levantava, porque a gente conversava um pouco, meu marido conversava com ele também. Aí, às vezes, a gente passava lá só para dar um oi quando ele não podia vir. A gente ficava lá um pouco com ele, levava algumas coisas, alguns mimos, e Sei. foi levando até o dia da saída dele. Então, e no São Paulo, como você está em Tu, no interior de São Paulo, você conseguia ir nos jogos lá, quando ele estava no São Paulo? Sim, conseguia. Eu ia sempre. Ia. Era bem. É aqui, porque aqui não é muito longe, é uma horinha, então a gente conseguia ir sim. Acompanhava ele, né? Quantos anos ele E, tinha quando ele estava no São Paulo? ai, menina, eu acho que ele tinha uns 17, 16, mais ou menos. Eu acho que por aí, uns 16. E ele ficou alojado lá em Cotia. Ficou, ficou alojado. E foi bem difícil essa parte, porque ele nunca tinha ficado assim, né? Essa parte foi bem difícil. Ô, Sueli, depois ele saiu de lá, ele foi para Minas, é isso? Se eu tiver errada no Isso. percurso, e aí, como É, é que foi lá no Atlético Mineiro? até Atlético Mineiro ele ficou bem, né? Porque ele já tava um pouco mais assim, mais maduro, né? Então foi bem tranquilo assim, foi. Aí ele vinha sempre também, eles deixavam vir, de vez em quando, de cada assim, mais ou menos uns 15 dias ele vinha para casa, às vezes ele vinha 2 finais de semana em seguida. Aí foi até tranquilo, porque lá ele achou uns amigos, ele passeava por lá final de semana, quando eles dispensavam eles para fazer o que eles quisessem, né? De dia ele passeava, né? Então ele já estava assim um pouquinho mais maduro e estava mais tranquilo quanto a isso. Aí depois ele foi mais longe, ele foi pro Furacão, é isso? Ele foi para o Atlético Paranaense depois, foi para o É, Mineiro depois para o Paranaense. sei. E como é que foi sair de. Porque, assim, sai de São Paulo, vai para Minas e vai para o Paraná, como é que foi isso? Também foi. Foi porque ele já estava meio que já acostumando com essa parte, assim, sabe? De ficar um pouquinho longe da gente. Porque eu sou uma mãe muito assim. Eu sou uma mãe muito mãezona, sabe? Eu não quero falar, não vai, vou sair, não quero que você saia. Então eu sou muito assim, sabe? Aquela mãe assim, não vai sair, não. Eu não gosto muito que saia à noite, assim, sabe? E eu sempre estou procurando alguma coisa, falar alguma coisa para não sair. E Certo. aí, para ele já estava legal, porque lá ele saía um pouco, né? Porque como eu estava aqui, né, em São Paulo, então não tinha como saber, né? Sei, sei. Mas Então ele saía de vez em quando com os amigos de dia, passeava lá, né? Mas para ele era tranquilo, para ele estava bom, porque ele estava saindo, chupava um sorvete, ia para o shopping, né? Então para ele estava ótimo, porque aqui eu não deixava ele sair, né?
Aí a mãe já está mais longe, a gente. Até hoje eu sou assim. Porque, na verdade, a gente, quando tem um filho longe, né, Sueli, a gente controla mais por Isso, vídeo, né? Por zap, e manda isso. mensagem. É mais ou menos assim que tem que. E conversar sempre, né? Ainda bem, né, que a gente tem essa tecnologia hoje para conversar bastante por vídeo, com os filhos e Sim. tal, né? E depois de passar por tudo isso, ele voltou para Portuguesa, voltou para São Paulo, foi para Portuguesa. Aí ele foi para Coritiba. Olha, tá vendo só? Foi para Curitiba. O Coritiba ele ficou pouco tempo também. Ficou pouco tempo lá. Porque logo ele foi para Portuguesa. Aí voltou para mais perto de você. Isso, aí ele voltou mais perto. Aí ele vinha também para casa. Sueli, você acha que um jogador assim como o seu filho, que passa por vários times, ele adquire mais experiências passando por vários times? O que você acha? Eu creio que sim. Eu creio que sim. É porque eles criam mais maturidade, mais experiência, e eles têm que ter mais oportunidade para jogar em campo. Porque nem sempre, como a gente estava falando anterior, nem sempre eles são escalados, né, para jogar. Então, eu acho que, por essa fase que ele passou, eu acho que ele ficou bem mais maduro, bem mais experiente, sim. Eu acho. Eu, como mãe, eu vejo assim. E essa mudança de clube, muda de um clube para o outro e tal, isso não mexeu com ele, assim? Ele continuou com o mesmo foco? Continua com o mesmo foco. Porque ele é bem tranquilo, como eu falei, e ele continua assim, com a mesma vontade de vencer. Ele sempre fala: mãe, eu vou te dar o que você quer, você vai ver, eu vou te levar para os lugares, você não vai nem ver o preço. Ele fala assim às vezes. Aí eu falo: opa, vamos embora. Eu tô aqui! Ele assim, ele fala: oh, mãe, pode deixar que um dia você vai ter tudo isso. Aí eu falo: amém, meu filho. Glória a Deus, que seja para a glória de Deus. Que você venha vencer, você venha ser mais que vencedor. E você já foi em jogo lá no Corinthians? Como é que foi? Já fui sim, Ficou já fui. nervosa? Como é que é? Aí eu fico nervosa, mas eu não sou muito aquela mãe que grita, sabe? Que fica lá, alvoroçada. Eu não sou assim, eu sou mais assim. Eu já fui assim, só que hoje eu sou mais tranquila. E eles não gostam muito também, né? Que você fica lá, berrando lá, não. Então, aí eu fico caladinha, entendeu? Com a boca fechadinha, mas assim, né? O zoião fica assim, né? Pra lá e pra cá. E gravo ele, pego o celular, fico gravando. Quando ele pega na bola, aí eu fico com raiva quando ele perde, quando alguém derruba, aí a gente fica brava. E quando o pessoal fala, ou xinga, ou reclama alguma coisa assim? Aí eu fico doida, eu fico com raiva, fico com vontade de abrir a boca, mas a gente, como tem que ter maturidade, né? Então a gente fica caladinha, né? Para não prejudicar eles, né? Porque eu acho que a gente também tem que fazer a nossa parte, como mãe, como pai, como família, porque senão eles quem levam a bronca depois, né? E a gente que prejudicou isso, né? Que provocou isso, né? Então eu acho bacana a gente ver, olhar, mas sem estar assim, né? Como é que eu vou falar? Sem estar extravasando demais, É né? verdade. Porque, Ficar tranquila, porque não adianta também, né? porque você sabe isso, Eli, que eu falei com bastante mãe, tem umas mães que falam pra mim assim, dá vontade de voar no pescoço de um. Não, dá vontade, né? Mas só que você vai fazer o quê? Não pode, né? Então você tem que se manter a lei, né? Isso mesmo. Ô, Sueli, me falaram a mesma coisa, tem que ser lady, não posso voar no pescoço de ninguém. Somente olha, deixa eu ficar quietinho. Não, pode falar, Sueli. Mas Eu não vou olha, falar. tem que ter muita calma. Tem umas que tomam chá de camomila, outras Tem ficam que só fazer rezando. yoga, né? Isso. Para você poder ir nos jogos. Para É. ficar caladinha. A torcida não perdoa, né? É verdade. Tem umas que falam pra mim que não lê mais nem. Não vê mais internet, nada, porque não gosta dos comentários, porque. Isso. Eu vi alguns comentários, quando meu filho entrou, eu vi alguns comentários mesmo. As pessoas as pessoas não têm limite, na verdade, né? Algumas pessoas não têm limite ou não sabem o que falam, né?
não tem noção do que falam, na verdade. É verdade, assim, não Eu acho que tem. futebol tem que ser alegria, futebol tem que ser degustado com alegria mesmo, com paz, sem estar provocando o outro, sabe? Porque é assim que tem que ser, assim que é o bacana. Nada de violência, nada de. Não é verdade? Infelizmente, a gente vê muito essas brigas em jogos, né? Mesmo dos profissionais, né? É o que é mais a gente Sim, vê. Isso é ruim, né? Assim, para os garotos, para os que querem ser jogadores também. Esse é. exemplo, né? No, fora de campo, né? Ou dentro de campo Esse tipo também. de pessoa não ajuda em nada. Nada. Me fala uma coisa assim, e os campeonatos que ele está participando no Corinthians, assim, seu filho? Então, ele foi o último agora, foi domingo, não, sábado retrasado, foi. Foi no dia 24. Certo. O que que ele tá participando de qual campeonato? Ai, menina, Você agora lembra? você me pegou. Você não lembra, né? Não, mas não tem problema. Eu sou aquela mãe assim, que eu torço, mas eu tô meio desligada, assim. Não tem problema. A gente também, ó, Sueli, a gente com o tempo a gente vai aprendendo. Eu É, também, eu viu? tô aprendendo ainda. É, a gente também. Aí com o tempo vai aprendendo os nomes, as coisas e É. tal. Me fala uma coisa, ele sempre jogou nessa posição, Sueli, de volante? Porque ele passou por vários times. Ele chegou a jogar em outra posição ou não? Sempre foi nessa? Eu acho que ele já jogou meia também. Ele já jogou. Agora, as outras posições, eu acho que era volante mesmo. Só volante, né? Não foi É. zagueiro, atacante, não. Sempre Não, volante. atacante, não. Não, Zagueiro também não. não. Eu acho que ele era meia, sabe? Acho que é meia que fala, né? É, isso. Isso. Ah, no time. Me fala uma coisinha. Você acha assim que é mais difícil o garoto entrar num grande clube ou permanecer no clube assim, para conseguir chegar no sub-20, depois ir pro profissional? Como é que é? Eu acho que é mais para ficar. Acho que é muito mais difícil continuar, dar continuidade. Porque estão sempre chegando mais garotos, né? E aí o que sai são sai alguns e entra os outros. Então, eu acho que é mais difícil você permanecer, né, no jogo, permanecer no clube. Como eu falei, você tem que ser melhor a cada dia. Você tem que se superar a cada dia para você poder ficar, eu acho. Que você tem que se superar. Cada dia você tem que ser melhor, treinar melhor. Você treinou hoje 2 horas, se alguém treinou 3 horas, você vai lá e treina 4 horas. Eu acho assim. Você tem que ser o melhor. Não importa quem que é o melhor, você tem que se achar o melhor e continuar fazendo e sempre fazendo o melhor, né? E sempre fazendo. Se alguém fez meia hora, você faça 1 hora. É assim, para ser o melhor é assim. Você tem que estar sempre disposto para fazer alguma coisa a mais, não a menos, sempre a mais. Ele tá no sub-17 ou sub-20 ele tá jogando? Está no sub-20. No sub-20, né? É. E você sabe que as mães falam para mim que o sub-20 é um. O meu já passou pelo sub-20. É interminável, porque são 3 anos, são vários meninos, várias categorias, assim, para sair daí para ir profissional. Então, assim, você acha também que o sub-20 é o mais puxado de todas as Eu categorias? acho. Eu acho que a cobrança é mais. Porque enquanto eles são novos, eles estão ali, parece que estão meio brincando ainda, né? Mas eu acho que quando chega essa fase, eu acho que é muito mais, cobram muito mais. E tem É clubes, muito mais cobrança. se no sub-20 tem muitos meninos, né, Sueli? Muito. 40, 50, até mais, né? Isso. Dependendo do É isso que eu clube. estou falando. Por isso que é difícil ficar, né? Que você tem que ser melhor sempre. Uhum. Ele chegou a participar da copinha? Eu acho que não. Não, né? Porque Eu todo não me ano. recordo, eu não vou falar que não, porque eu não me recordo. Sei, sei. Porque tem. O sub-20, ele dá muita visibilidade. Eu acho que é o que dá mais, né, Sueli? Porque Isso, é. porque começa o menino, começa a aparecer na televisão. Porque os Sim. torneios, né? O Brasileirão, a Copinha, o Paulista, né? No caso do Sim. Corinthians. Então, assim, eles estão ganhando mais visibilidade. Então, aí,
aumenta também a competição, né, entre eles. Sim, verdade, aumenta a competição, exatamente. E a É cobrança muito mais também. difícil. Por isso que a gente tem que apoiar mais, né? Apoiar mais, conversar mais. Porque não é sério. Eu acho que às vezes passa para a cabeça deles, eu acho que eu não vou conseguir. Eu acho que passa, assim. Eu acho que a maioria passa para a cabeça essas coisas. Mas eu acho que a gente, como eu falei, a família tem que dar força, a família tem que dar conselho, né? Ajudar a vencer, a ir para cima. Porque se é isso que eles querem, então é isso que vai ser, então. Mas é isso, porque os meninos no sub-20, né, eles têm que insistir muito, né, esses 3 anos. Infelizmente, a gente sabe que a gente tem muitos garotos, né, jogadores, muitos times no Brasil, e uma porcentagem muito pequena que consegue virar mesmo, né, jogador. Exatamente. Por isso que eu falo, é muito difícil. Hoje em dia está muito difícil. Então tem que ser diferenciado, a palavra certa é essa, diferenciado. Para você poder ser visto, diferenciado. Porque são muitos meninos, né, Sueli? Então, são muitos. Muitos bons, muitos mais ou menos, mas aquele mais ou menos é mais dedicado. Sempre tem algum que não é, mas é mais dedicado, né? Aquele que não sabe muito, mas é esforçado, né? Então vai lapidando aquele garoto, né? Por isso que eu falo. Ô, Sueli, e ele sempre sonhou em ser jogador? Quando ele começou a jogar futebol lá de pequenininho? Sempre, desde os. Olha, quando ele tinha 4 anos, o presente dele era bola. Bola, 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 foi bola até os 9 anos. Às vezes eu fazia a festa do aniversário dele, as pessoas falavam, vou dar presente, que presente que ele quer? Falei, bola. Aí a pessoa falava, bola, eu falei, é bola, ele quer bola, ele não quer outra coisa a não ser bola. As pessoas ficavam até sem graça de trazer a bola. Eu falei, não, mas é esse presente que ele quer, bola. Eu cheguei a ter um saco de 1,70 m, acho que 70, cheio de bola, só tinha bola. Até os 9 anos dele, os presentes eram bola. Depois começou a ser só chuteira. Chuteira, chuteira, Chuteira chuteira. é bom, hein? Porque é caro chuteira, né? Ô, Sueli, é bom. Porque daqui a pouco você monta até uma loja com tanta bola que você tem aí, né? Agora, Verdade. chuteira é caro também, mas é um ótimo presente, né? E como é que você descobriu o talento dele, assim, do Cauê? Ele passou pelo Grêmio, que era daqui da. Era uma escolinha que tinha aqui na. Eu acho que ali na. Esqueci o nome da. Era lá ali perto de Barueri. Ele passou por esse, aí ele começou a jogar, mas ele era bem habilidoso, e meu marido começou a ir com ele, toda vez ia com ele, desde os 7 anos de idade. Aí depois ele passou pelo Audax também, aí Nossa, foi tem o indo. Audax também, ó, tá vendo? O outro time, como ele tem Passou. experiência, isso ali. Passou pelo Audax, ficou um bom tempo no Audax. Certo, certo. No Audax eu sempre ia para ver ele lá. Escuta, e vocês mesmo que quiseram levar ele para fazer peneira nos clubes, foi assim? Não, a atitude foi dele. Ele falava, pai, eu quero ser jogador de futebol, pai, eu quero ser jogador. Então, desde os 7 anos, o meu marido corria atrás. E ele sempre querendo, sempre falando. A vida dele era jogar bola dentro de casa e quebrar minhas coisas. Então, ele não pensa assim, ele não tem um plano B, por exemplo, se não der certo, se não for jogador, ele fala em alguma coisa ou não? É só jogador? Ele pensa em fazer uma faculdade. O Legal. plano B dele é esse, uma faculdade, mas ele não sabe ainda qual a especialidade ainda. Ô, Sueli, você conseguiu organizar a agenda de escola dele? Porque se ele passou por tanto lugar, né? É São Paulo, é Minas, é Paraná. E aí, como é que você fez para organizar essa agenda? Olha, ele estuda. Eu tinha um rapaz que levava, buscava, né? E a gente fazia assim: ele estudava de manhã, treinava à tarde, era assim. Estudava de manhã, treinava à tarde, estudava de manhã, treinava à tarde. E quando ele estava nos outros clubes que não era aqui em São Paulo, ele estudava lá. Aí tinha o ônibus que levava os garotos, que buscava os garotos na escola. Era assim, ela estudava na parte da noite, quando ele estava em outros clubes. Sei. E ele conseguiu concluir o ensino médio, Sueli? Conseguiu.
É porque é tão difícil, né? Já é É, difícil estudar quando você é jogador de futebol, ainda mais mudando de cidade, né? é difícil. De É difícil. escola e tudo. Aí a mãe tem que ficar mais em cima, tem que ajudar mais ainda para o É, menino conseguir concluir, né? verdade. É, mas quando ele foi para lá, ele já estava já no segundo colegial, né? Então, para ir lá foi mais fácil, né? Ô, Sueli, você tá feliz que ele tá em São Paulo, tá mais perto? Ah, e eu tô feliz, né? Que eu fico de olho, né? Vai Eu para os tô feliz, jogos, né? vai para os jogos. Ele vem todo dia para casa, né? Eu vou, quando ele joga, eu vou nos jogos dele, a gente fica sempre junto, né? Porque a gente é mãe, né? Quer os filhos perto da gente, né? Mas a gente entende que a gente tem que deixar aí, a hora que tiver aqui, tem que deixar, né? É, porque aí eles vão amadurecendo também, E fazendo as escolhas, né, eles querem a Sueli? vida deles, né? É. Sueli, ó, a gente está quase chegando ao final aqui, mas eu Sim, queria, assim, que você desse um conselho para as mães, porque, assim, você é uma mãe que tem muita experiência. Porque, olha só, seu filho passou por todos esses times, São Paulo, Atlético Mineiro, né, Atlético Paranaense, Português, Audax, né, Coritiba, quer dizer, ele passou por um monte de time e ele não desistiu, Sueli. não. Você tá de parabéns. Mudou de cidade várias vezes e você tava aí. É, mas o pai dele também ajudou bastante. O pai dele é o principal também de tudo isso. O pai dele é o braço direito dele. Que bom, viu? O Ela pai dele falou, faz de tudo, ama, vai, volta, vai ali, corre ali. O pai dele é um paizão. não, mas é importante, viu, ter essa família acompanhando. Família é importante. É o que eu vou falar agora, família é importante para Então, os filhos, para as mães dos boleiros. Família é importante, a união é importante, a conversa é importante, apoiar é importante, ajudar nas horas que tiver triste, tem que conversar. Fala, não é bem assim, tem que estar sempre conversando, né? Para eles também não virar a cabeça, né? Então, eu acho que o apoio da família, da mãe, do pai, eu acho que é o melhor caminho para um filho ser um jogador de futebol ou ser outra profissão. Eu acho que o pai e mãe, união de família, eu acho que é o melhor caminho para os filhos crescer, para os filhos cuidar da vida deles. E saber que aqui, dentro de casa, ele tem um pai e uma mãe que qualquer coisa que precisar, a gente está aqui esperando eles de braços abertos. muito legal, viu? Olha, parabéns, viu, Sueli? Eu adorei a sua conversa, toda essa experiência que você tem como mãe, viu? E olha, você também é uma vencedora, porque eu sei que não é fácil deixar o filho ficar longe, viu, Sueli? Eu sei muito bem, porque Verdade. o meu também tá longe. Então, assim, é muito difícil, às vezes a gente fica se questionando também. E a gente, não é, Sueli, e depois esse negócio de ser jogador, a gente não tem certeza de nada, né, Sueli? Não, não tem. Os riscos são tão altos, né? Seu Sim, filho muito. não curte a família, não dá para estudar direito, não faz um monte de coisa, e a gente nem sabe se lá no final vai virar jogador, Sueli. Que garantia a Verdade. gente tem? Por isso que tem que ter, como você falou, tem que ter um outro plano, né, na vida. Então, e a gente tem até um jogador também, aqui que eu conversei com a mãe, que achou melhor o plano B até, estudar. Estudar até dentro dessa área de direito esportivo tal, né? Porque Sim, teve muitas lesões e aí ele escolheu esse caminho e tá dando certo. É um é isso grande aí. advogado. Então, assim, a gente ajuda o máximo nossos filhos, né? Que eu vejo tanto que vocês se esforçam, né? Até nessa questão de distância e tal. E, e a gente não sabe se vai dar certo. Mas a gente continua rezando, né? Sim, isso mesmo. Isso mesmo. E a gente é mãe para isso também, né? Pra É, aguentar firme aí, né? Esse verdade. caminho de querer ser jogador. Sueli, muito obrigado pela Obrigado conversa. a você. Eu adorei, viu, conversar com você. Uhum, Seu entusiasmo, sua força, você passa uma força assim, sabe? Pra uhum. gente, de tudo, né? Do seu filho. Olha, sucesso pro Cauê lá.
sabe? Obrigada. No Corinthians ou em qualquer time, na carreira dele, nesse sub-20 dos campeonatos, viu? Amém. Que Obrigada. dê tudo Muito obrigada. certo, viu? E muito obrigado pela sua participação. Obrigado você, viu? Eu adorei participar desse podcast Mãe de Boleiros. Você é um doce de pessoa. Obrigada, obrigada. Valeu mesmo pela nossa conversa. Foi muito bacana. Expressei o que eu pude, né? O possível. Tá bom? E eu adorei conversar com você, viu? Eu também adorei. Uma Obrigadão, energia viu? muito boa, uma força, e nossos filhos vão conseguir, viu? Isso aí. Isso Força aí. e fé e coragem. Isso mesmo. Ó, um grande beijo para você. Beijo. Obrigado, viu? Tchau. Obrigado a você. Tchau, Tchau. tchau.